Olá, sou o Cauã Tibúrcio e o Clique PB Entrevista de hoje traz o ultramaratonista Anderson Dias, que vai percorrer 100 km ao redor do Parque Paraíba 3. Anderson, seja bem-vindo ao Clique PB. Vamos começar falando que a questão de correr os 100 km não é para qualquer um, não é mesmo? Você está com esse projeto, né, de que vai fazer no final do ano e traz a causa do autismo, não é isso mesmo? Isso mesmo, Cauã. Correr 100 km não é uma coisa que surge assim do dia para a noite. Eu já pratico corrida de rua desde 2016. Tive uma parada na pandemia, como todo mundo, e nos últimos 2 anos tenho me dedicado 2 anos e meio às grandes distâncias. E o autismo surgiu como um tema para esse desafio, porque eu sou pai de autista. Eu comecei a correr para poder ter uma saúde melhor para cuidar do meu filho. Ele hoje está com 10 anos. Quando ele nasceu, eu tinha mais de 136 quilos. Então, o mundo da corrida trouxe uma chance de eu ter uma vida saudável para cuidar do meu filho. E agora eu resolvi, quando eu me tornei ultramaratonista ano passado, por que não fazer 100 quilômetros? E quando eu falava em 100 quilômetros, todo mundo arregalava o olho, como diz, 100? Eu digo, mas é pelo autismo. Porque eu queria aproveitar, já que chama tanta atenção esse número, trazer a bandeira, conscientizar sobre a causa e tentar trazer uma oportunidade também para outros pais com esse exemplo. Certo. Então, há quanto tempo, mais ou menos, você já vem praticando a corrida de ultramaratonista, né? Eu comecei no final do ano passado. Eu comecei a correr corridas normais mesmo, como todo mundo. Começamos lá nos 5 quilômetros em 2016. E aí, nesses quase 8 anos, a gente foi evoluindo devagarzinho. Eu tinha um sonho de correr uma maratona, que são os 42 quilômetros. Infelizmente, quando chegou a pandemia, eu tive que parar, como todo mundo. E nisso eu voltei a subir de peso. Como falei anteriormente, eu pesava 136, quando cheguei na pandemia eu estava com 91. E durante essa parada, tive depressão, perda de emprego, voltei de novo aos 130. E aí eu não conseguia mais baixar de peso, tive que fazer uma cirurgia bariátrica. E aí, quando eu perdi 15 quilos, consegui começar a voltar a correr de novo. Aí eu disse, agora eu vou para as grandes distâncias. Aí passei o ano de 2022, em fevereiro eu fiz a minha cirurgia. Eu brinco que eu comecei em fevereiro numa sala de cirurgia e terminei o ano correndo na São Silvestre. Então, nesse ano eu perdi 50 quilos. E aí quando eu vi que eu estava bem, eu digo, agora eu vou para as grandes distâncias. Ano passado fiz minha primeira maratona e no fim do ano eu tive a chance de correr uma ultramaratona que foi aqui em Lucena. Foi a Paraíba Backyard, que é uma prova em circuito, é uma volta de 7 quilômetros. Ela termina quando o último desiste. A cada 1 hora tem uma largada e você pode largar quantas vezes quiser. Quando você disser, não, acabei, parou. O último a desistir ganha. E aí eu fui até conseguir fechar os 32 quilômetros, mas aí quando eu saí da prova eu resolvi continuar correndo até completar os 50. E aí eu me apaixonei pelas grandes distâncias e conheci meu treinador, Marialdo, que é da assessoria que eu faço parte hoje, que é a Inspire, e falei para ele que eu queria fazer melhor esses 50. Ele fez, não, se for um ano trabalhando dá para você fazer 100. Eu de início fiquei assustado, eu digo, 100 dá para preparar? Ele dá para fazer, agora tem que treinar bem, dormir bem, se alimentar, fazer musculação. Eu digo, então, se a gente vai fazer 100, vamos fazer algo para chamar a atenção. E resolvemos trazer a causa do autismo. E aí surgiu 100K pelo autismo. Como eu já tinha falado, né, não é para qualquer um realmente correr 100 km. E Anderson, você já tinha corrido esses 100 alguma vez ou vai ser a primeira vez? Vai ser a primeira vez. Até hoje, o máximo que eu fiz foi 60 quilômetros. Já foi lá no Parque Paraíba. Inicialmente, a ideia seria de fazer na prova da Paraíba Backyard, só que não abriu a inscrição esse ano. E aí a gente pensando, como é que a gente pode fazer um canto que vai chamar a atenção? E aí surgiu que o Parque Paraíba 3 é o local onde a gente treina toda quarta-feira, os treinos de tiros, que a gente chama, que é aqueles treinos onde a pessoa corre na maior velocidade. E ele tem um percurso ao redor que dá 1 quilômetro. Meu treinador falou, olha, o que é que tu acha de dar 100 voltas aqui? A gente colocar uma faixa e chamar as pessoas, porque uma volta aqui qualquer um pode fazer, andando, caminhando, correndo, e aí a gente fazia as pessoas trazer doações. Pensamos, tá? Achamos uma boa, inclusive fica bem, a rua é bem movimentada, vai dar para pessoas ver. Eu até tava brincando antes da gente começar a gravar. Deixar uma faixa e dizer, ó, tem um doido aqui dando uma volta. Vai dar 100 voltas nesse parque, se você quiser vir ou andar com ele, traz aí 2 quilos de alimento e você vai estar ajudando uma ONG aí que trabalha com famílias autistas carentes. Perfeito. Então você escolheu a causa do autismo justamente porque seu filho é autista. Então, para lutar por essa bandeira, né? Isso. O autismo tem surgido com mais frequência nas discussões nos locais. E hoje eu vejo que está bem diferente de quando eu comecei a cuidar do meu filho. Mas ainda tem muito preconceito.
tem muito preconceito, a sociedade não está pronta ainda para acolher o autista. E o esporte acaba que a gente tem um espírito muito de equipe, de solidariedade, de se ajudar. E eu encontrei muitos pais de autistas no meio da corrida. Inclusive encontrei autistas corredores também. Eu conheci a mãe que o filho tem 18 anos hoje, eles são lá de Manaus e ele corre meia maratona. O menino corre pra caramba. E aí eu vi que se o esporte fez bem pra mim, tava com depressão, tava com sobrepeso, me ajudou a ficar bem para cuidar do meu filho. E aí eu pensei que mostrar para os outros pais que a gente tem um caminho de se cuidar. Porque quando um pai se cuida, uma mãe se cuida, ela trata melhor do seu filho, ele trata melhor do seu filho. A gente tem no autismo muito caso dos pais irem embora e as mães entrarem em depressão. E é uma carga muito pesada. E quando ele consegue encontrar no esporte um canto, eu comecei no esporte também por saúde mental, a gente fica bem e a gente nota que os filhos da gente ficam bem. Eu até tem uma frase que eu fico passando com algumas pessoas, que eu digo, pais doentes e estressados, eles brigam mais do que brincam. Pais felizes e saudáveis brincam mais do que brigam. Qual é o que você quer ser? Qual é o que seu filho merece? Qual é o que a sua família merece? Então, ir para o esporte, ir para a saúde, é uma chance de você ser um pai ou uma mãe que vai estar melhor para você para poder ser melhor para o seu filho. E aí, a criança acaba desenvolvendo porque ela tem o reflexo nos pais. E aí, pensei, o autismo, no início, para mim, parecia que minha vida tinha acabado, com o luto de saber que a criança que eu tinha não era aquela que eu esperava, mas ele me levou para um caminho que eu nunca imaginei. Eu nunca fui uma criança de esporte. Eu era o gordinho da turma, eu era depois o do bar da cervejinha, e hoje eu me vejo treinando, correndo 60 quilômetros, 100 quilômetros. Isso foi por causa do autismo. Agora eu penso que a corrida eu quero usar como um instrumento para dar o retorno para o autismo também. E aí nesse projeto a gente começou a fazer parceria com algumas empresas, com corridas para arrecadar alimentos desde o ano passado para uma ONG aqui em João Pessoa, que é lá do Gaiso, que é a AIMA, Associação Integrada de Mães de Autistas, que trabalha com famílias carentes com crianças autistas. E uma vez eles me disseram, às vezes as crianças não iam para a terapia porque faltava comida em casa. Então como é que eu vou para a terapia se eu não tenho nem alimento? Então a gente começou a fazer algumas campanhas para arrecadar alimentos. Eu entrei nisso a convite de 2 amigos. Foi o Luiz, que é um grande corredor daqui de João Pessoa, e a Aninha, da Sport Life, que me chamaram para fazer a campanha de uma meia por autismo e arrecadar para essa ONG. Dessa campanha da meia, a gente começou a arrecadar alimento em prova, e aí foi juntando as coisas. Vamos fazer os 100, vamos arrecadar alimentos, vamos ajudar lá. E a coisa foi ganhando aí um volume legal. No início do ano, a gente foi embaixador da prova do autismo aqui em João Pessoa. Nessa prova, a gente conseguiu arrecadar dos quase 1.300 inscritos, 1 quilo de alimento. Então, só aí deu 1 tonelada e 300 quase de alimento, que foi para a Associação Paraibana de Autismo. E aí a gente está seguindo nisso para chegar agora no fim do ano e encerrar com os 100K. Vai ser a primeira vez que eu faço. Mas eu digo que o 100K é para a gente abrir a conversa. Que aí o pessoal chega, aí é uma chance que eu tenho de contar essa história toda e dizer, olha, tem família de autista aqui em João Pessoa que precisa de ajuda. A gente pode estar ajudando. E é por isso que tem esse projeto. Então, assim, na parte que você falou de, tipo, as pessoas ficam, assim, meio receosas mesmo quando descobrem, meu filho é autista e tal, como você disse mesmo, né, que você ficou um pouco deprimido e tal. Mas a pessoa não pode ficar, né, não pode levar isso pro coração, né, assim, tipo, calma que tem uma solução, né, não precisa desesperar porque meu filho é autista, não sei o que, né. Então, é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo. E aí, Anderson, como foi que você pensou para escolher o Parque Paraíba 3? É o Paraíba 3, né? É o Paraíba 3. Você vai correr? Pronto. Como foi que você pensou, vou fazer no Paraíba 3? Na verdade, a ideia não foi minha. A ideia foi do meu técnico. Que, como eu estava dizendo, é o local onde a gente treina, nas quartas-feiras. Ele passa os treinamentos da semana, mas toda quarta-feira é dia da gente fazer treinamento de tiro, que é aqueles treinos que o corredor conhece como o dia da alma sair do corpo. Você corre até... E a gente queria fazer inicialmente na prova que eu fiz ano passado lá em Lucena, que era os 7 quilômetros, na beira da praia, bonito e tal. Mas infelizmente a prova não abriu a inscrição e a gente ficou preocupado. E lá no Parque Paraíba, a gente viu o seguinte... Tem uma avenida do lado que é muito movimentada, que é aquela do Bessa.
Tem muita gente passando por ali, está perto do Parque Paraíba 1, e a volta dela dá 1 quilômetro. Dá um e um pouquinho, mas é 1 quilômetro. Ele viu que lá dava para a gente montar uma estrutura para poder fazer o suporte da gente, que a ideia é dar 3 voltas, aí bebe água, dá uma caminhada e ficar repetindo isso. E dá para qualquer pessoa participar. Então, por exemplo, eu quero ajudar a causa do autismo e queria ir lá fazer uma caminhada, dar uma volta. Bora lá, dar uma volta no parque. Ah, eu quero ir correr 5 quilômetros antes. Vamos correr 5. Tem gente que vai para 5, tem gente que vai para 10, tem gente que vai dar uma volta. Tem gente que quer ir no final para terminar comigo. Tem alguns amigos que querem ficar ao longo do caminho. E aí eu convido vocês no meio do caminho, que quando tiver ali meio-dia, 2 horas, quem quiser ir lá para fazer companhia, é sempre bom ter alguém do lado nessas horas. E aí a gente viu que o local era legal, ele é acessível, tem muita gente, tem uma concentração alta de pessoas e prédios ali e ia chamar a atenção. E o quilômetro ficava certinho, 100 voltas. A ideia é da gente começar umas 5h30 e eu espero que terminar perto de umas 7h30 da noite. Então vou estar lá o dia inteiro. Quando completar o percurso, né? Os 100 quilômetros. Quando completar os 100. Perfeito. Então, como as pessoas podem estar fazendo para participar? Leva os 2 quilos de alimento, né? Percorre a quantidade de quilômetros que quiser, né? Não precisa ser obrigatoriamente os 100 quilômetros que você vai percorrer. Não, precisa não. Quem quiser participar, dia 2 de novembro, é só chegar no Parque Paraíba 3, levar 2 quilos de alimento. Se quiser levar a cadeirinha para ficar lá sentado, batendo papo, só observando também, não é obrigado a você fazer a volta, tudo. O que a gente quer é chamar as pessoas para ajudarem a causa do autismo. Aí eu digo, se você pensa em sair do sedentarismo, pode ser o dia de você fazer a sua primeira caminhada. Vou estar lá, a gente caminha junto. Se você quer fazer seus 5, seus 10, seus primeiros 21, quem quer fazer a sua maratona, como eu vou estar lá o dia inteiro, dá para você fazer a distância que você quiser. Até se quiser fazer os 100. Mas o principal que a gente quer é venham ajudar, trazer os alimentos para a gente poder ajudar as crianças. Qualquer coisa também, tem o meu Instagram, @Corrida da Pesada. Pode entrar por lá, manda um direct, a gente combina. Se quiser antes aparecer lá nos treinos, pode ir. E é só chegar. Não tem inscrição, não tem taxa. A única exigência é, estou com vontade de ajudar e quero levar um alimento para ajudar as crianças aí da IMA. Perfeito, Anderson. Sua história é muito inspiradora, né? É uma pessoa que, como você falou, você era ex-obeso e hoje quem olha para você não acredita, né? Assim, né? Acaba ficando realmente surpreso. Perfeito, muito obrigado pela presença aqui no Clique PB. Bom, gente, é isso. A gente fica por aqui e até a próxima entrevista.